Fala galera, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre plano cartesiano, tá? E foi uma forma desenvolvida, né? Na época por René Descartes, né? Que é um filósofo físico matemático, né? Esse nome se deu em função dele, né? Onde a gente vai localizar pontos em um determinado plano, tá? É muito próximo disso aí, né? A gente tem aquela brincadeira de batalha naval, né? Quem nunca brincou, né, de batalha naval, né? Nós temos lá são dois jogadores, né? Dois jogadores, cada um tem a sua folha com o desenho de seus navios, né? E é lógico, um não pode ver o do outro, e aí eles começam a fazer a disputa dando tiros, né? Que seriam tiros. E como é que isso é feito, né? A gente tem, no caso desse exemplo aqui da batalha naval aqui, nós temos letras, né, que indicam as colunas, e nós temos os números que indicam as linhas, né? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui e falar assim, H, né, por exemplo, H1, por exemplo, H1. Né? Então eu venho aqui na letra H, número 1. Então esse tiro meu aqui acertou aonde? Na água. Né? Aí eu posso falar E7, por exemplo. Né? E7. O E7, eu venho aqui na letra E aqui é o número 7. Então aqui, ó, acertei. Né? Então o que eu estou fazendo aqui? É o endereço, né? A gente tem um endereço de determinado ponto. Esse endereço é no plano, então a gente vai ter as coordenadas, né? Nesse caso aqui nós temos as coordenadas como as letras e os números, né? E essas coordenadas, né, a gente vai ver daqui a pouco no plano cartesiano, que elas vão receber um determinado nome, tá? Uma outra, só afirmando, né, a letra aqui no caso mostra coluna, né? E os números aí vão mostrar as linhas, tá? Os números mostram a linha. Bom, agora nós temos aí, por exemplo, no planeta, né? Nós temos pontos no planeta, né? Aqui nós temos como se fosse aqui o mapa mundi, né? E em cada ponto nós vamos ter aí um endereço, né? Então nós vamos ter nesse caso do globo terrestre, a gente vai trabalhar, as coordenadas vão ser a longitude e a latitude, tá? Longitude e latitude. A latitude ela é medida pela linha do Equador. Então a latitude vai ser medida em função de norte ou sul, tá? Norte ou sul. E a longitude ela é medida pelo meridiano de Greenwich. Então, nesse caso, a gente vai ter leste ou oeste, tá? Então, longitude, a gente vai ter em função do meridiano de Greenwich, tá? Então, é, a gente vai localizar uma posição e vai ser ou leste ou vai ser oeste. E, e a e a latitude é em função da linha do Equador, então ou é norte ou é sul, certo? Então a gente tem alguns pontos aí, ó. Por exemplo, o ponto A, né? Esse ponto A, quais são as coordenadas desse ponto A? Tá? O ponto A, ele tem latitude 60 graus, tá aqui em cima, ó, norte, tá? E longitude 40 graus leste, tá? 40 graus leste, que está à direita do meridiano de Greenwich, correto? Temos também aqui o ponto B. Olha o ponto B. O ponto B está desse lado, né? O ponto B tem latitude 40 graus, tá? Latitude 40 graus, norte, e longitude 80 graus, né? Longitude 80 graus, ele está a oeste, tá? A oeste, 80 graus a oeste, tá? 80 graus a oeste. Temos também o ponto C e temos o ponto D, né?
Então, ó, o ponto C está aqui, ó, ele está em cima da linha do Equador, tá? Então, a latitude dele é 0, tá? Está em cima da linha do Equador. E a longitude dele é 20 graus a leste, ó, 20 graus a leste, está à direita do meridiano de Greenwich. E o ponto D, que nós temos aqui, ponto D, latitude 20 graus, ó, 20 graus sul, ele está abaixo da linha do Equador, né? E longitude 140 graus leste, está à direita do meridiano de Greenwich. Tranquilo até aí, gente? Tranquilo? Então aí, as coordenadas aí tá em função da longitude e da latitude, né? Ou latitude ou longitude, a sequência aí. Nós vamos ver uma aplicação, né, dessa localização do ponto, né, nesse exercício aqui, ó. Nós temos aí um ponto, né, um ponto aqui X, né, esse ponto X está aqui no plano, né. Nós temos aqui as coordenadas aqui, letras na horizontal, né? Letra na horizontal e números na vertical. Então, no caso seria o barco, né? O barco na figura está localizado na posição X. Que posição é essa? Então, como é que a gente vai identificar aqui essa posição? Nós vamos ter, de regra, né? De regra, a gente coloca sempre primeiro o que vem na horizontal, que a gente vai ver lá no plano cartesiano, que a gente vai chamar de eixo X, eixo das abscissas, né? E depois na vertical, que lá no plano cartesiano vai ser a ordenada, tá? Então, seguindo essa sequência, então nós podemos falar que esse ponto X aqui, ele é D4. D4. O endereço dele é D4. Nesse exercício aqui, D4 é a letra A. Beleza? Então, eu vou trazer aqui, vamos trabalhar agora dentro do plano cartesiano. Vamos ver como é que a gente vai identificar esse tipo de endereço, de localização do plano, tá? Isso aí se aplica muito também quando a gente pensa aí, né, localização de uma casa, né? Você tem, para você chegar numa casa, você precisa do quê? Duas informações, né? Conhecendo já o bairro, né? Você precisa do nome da rua e do número da casa, né? É uma forma de você também localizar um ponto num determinado plano, que seria aí o bairro, né? Tranquilo até aí? Agora a gente vai fazer, vamos falar sobre plano cartesiano, mas a gente já vai aplicar direto no exercício, porque é simples, né? E aí a gente já vai adquirindo aí a prática, né? A maturidade com relação ao plano cartesiano. Então, eu vou colocar aqui um exercício, ó. Veja a localização de alguns pontos no plano cartesiano. Então, nós temos aqui, ó, o nosso eixo das abscissas, tá? Esse eixo das abscissas é o eixo da horizontal, que nós chamamos de eixo X. Tá ok? Aqui nós temos o eixo das ordenadas. Tá? Ordenadas, não confundir com coordenadas. Tá? Ordenadas é o eixo da vertical, tá? Que é o eixo que nós vamos chamar de eixo Y. Quando eu falo de coordenadas, aí eu estou falando dos dois eixos. Tá? Então vamos aqui, nós temos vários pontos aqui, ó. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e ponto F. No item A ele pergunta assim, ele fala assim, observe a localização dos pontos A e D. O ponto A, vamos localizar ele? O ponto A está aqui, ó. Esse é o ponto A. E o ponto D. Ó aqui o ponto D aqui, ó. Tá? Então ele fala assim, e dos pontos C e F. C e F. Cadê o C? Olha o C aqui. E cadê o F? Olha o F aqui.
A ordem em que escrevemos os números altera sua localização? A resposta é sim. Por quê? Vou mostrar agora. O correto é o quê? O correto é a gente fornecer o valor do eixo X, o eixo das abscissas, né? E depois do eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Dá uma olhadinha no ponto A, né? E no ponto F, tá? O ponto A, ele tem informação que o ponto... Ó, vou colocar aqui embaixo, ó, ponto A... As coordenadas dele é 1 e 4. E o ponto D, as coordenadas dele é 4 e 1. Olha só. Inverteu a ordem, inverteu o ponto, mudou o ponto. Então, se eu pegar agora o ponto C e o ponto F, ó, ponto C, quais são as coordenadas do ponto C? 3 e 5. E as coordenadas do ponto F é 5 e 3. Notem novamente, ó. Então, a ordem, né? Ele está perguntando aqui, ó. A ordem que escrevemos os números altera a sua localização? A resposta é sim. Em qual ordem devemos escrever os números? A ordem eu coloquei aqui em cima já, ó. Nós devemos colocar na ordem onde eu tenho primeiro o valor das abscissas, que é o eixo X, e depois os valores da ordenada, que é o eixo Y. Tranquilo? Vamos por mais um exercício aqui, ó. Esse exercício aqui, ele pede para a gente dar as coordenadas dos pontos a seguir. Então, vamos lá. Nós temos vários pontos aqui, hein? Vamos pegar aqui o ponto A. Né? Quais são as coordenadas do ponto A? O ponto A está aqui, ó. Então, eu vou ter, primeiro, no eixo X, 1 e no Y, 1. Então, 1 e 1. Vamos pegar o ponto B agora. Quais as coordenadas do ponto B? Ó? O ponto B tem no eixo X 2 e no Y 3. Então é 2 e 3. Sempre nessa sequência. Eixo X primeiro, eixo Y depois. Eixo das abscissas primeiro, depois eixos da ordenada depois. Ponto C. Vamos ver o ponto C. Está aqui, ó. X é 3, Y é 2. Então, 3 e 2. Ponto D. Ponto D, cadê o ponto D? Aqui em cima, ó. Ponto D é 1 e 5. Ponto E. Qual é o ponto E? Aqui o ponto E, ó. É 6 e 2. Ponto F. Cadê o ponto F? Tá aqui, ó. É 5 e 4. 5 e 4. O ponto G. Cadê o ponto G? Tá aqui, ó. É 8 e 2. Certo? Ponto F. Ponto F. 5 e 4. E o ponto H. Ponto H é 7 e 5. Olho sempre primeiro no eixo X, tá? Depois eu vou para o Y. E o ponto I é 4 e 5. Tudo bem? Então, nesse exercício, o que aconteceu? Ele me deu o plano cartesiano, mostrou quais eram os pontos e nós localizamos quais eram as coordenadas. Beleza? Vou colocar o próximo exercício, onde a gente vai ter as coordenadas e a gente vai ter que identificar no plano cartesiano aonde que se encontram esses pontos. Continuando, moçada. Ó, localize e indique no plano cartesiano a seguir os pontos. Então, nós temos vários pontos aí com as suas coordenadas e a gente vai ter que indicar no plano cartesiano onde é cada um desses pontos.
Lembrando que do par ordenado, o primeiro que vem é o valor do x, é o valor da abscissa. O segundo que vem é o y, que é o valor da ordenada. Tá? Então, o ponto A é formado pelo par ordenado 2 e 2. Então, vamos vir aqui. 2 no eixo x, 2 no eixo y. Então, esse ponto aqui é o ponto A. O ponto B é 7 e 4. Então, eu venho aqui no eixo x, 7 e 4. O ponto C é 8 e 3. 8 e 3. O ponto D é 2 e 6. 2 e 6. O ponto E é 4 e 4. 4 no X, 4 no Y. O ponto F, 6 e 1. 6 e 1. O ponto G é 10 e 10. Então, 10 em X, 10 em Y. Então, esse é o ponto G. Ponto H, 9 e 4. O ponto I é 7 e 8. 7 e 8. Esse é o ponto I, né? Deixa eu só arrumar aqui. Esse é o I. Aí nós temos o ponto J, que é 5 e 9. 5 e 9, J. O K é 0 e 3. Então, o K, 0 no eixo X, 3 no eixo Y. Então, tá aqui. Esse é o K. E o L, que é 6 e 0. 6 no eixo X e 0 no eixo Y. Então, nós temos aqui todos os pontos que ele pediu. Tá? Tranquilo, né? Quais são as coordenadas do ponto de intersecção dos eixos das abscissas e do eixo das ordenadas? Esse ponto aqui, ó, é o que nós chamamos de origem. Origem do plano cartesiano, tá? O valor de x igual a zero e o valor de y igual a zero, tá? Então, esse aqui é a nossa origem do plano cartesiano. Então, o par ordenado aqui, vou chamar de O, de origem, tá? Ponto O, só ajustar aqui. O ponto O, que é formado por 0 no eixo X, 0 no eixo Y. Certo? Qual é a ordenada de um ponto qualquer sobre o eixo das abscissas? Se eu pegar um ponto qualquer aqui no eixo das abscissas, que é o eixo X, né, por exemplo, um ponto aqui, né, qual vai ser a ordenada dele? A ordenada dele é o Y, então vai ser 0. Tá? É 0. Qual é a abscissa de um ponto qualquer sobre o eixo das ordenadas? Qualquer ponto que eu colocar aqui, o Y, por exemplo, aqui, ó, qual vai ser o valor da abscissa? Vai ser 0 também. Todo ponto que está sobre o eixo X tem como Y igual a 0. E todo ponto que está em cima do eixo Y tem x igual a 0, tá? Continuando aqui. Ao representarmos um segmento de reta horizontal, qualquer, no plano cartesiano, né?
Qual a característica em comum possuem os pontos que formam essa reta? Então vamos pegar, ele falou de um segmento de reta horizontal, tá? Em qualquer ponto. Ele não falou em qual ponto, ele falou em qualquer ponto, né? A gente vai representar. Então eu vou pôr aqui, ó, em cima do 7 aqui, ó. Em cima do 7 eu coloco um segmento de reta. Qual característica em comum possui os pontos que formam essa reta? Então, nesse exemplo que eu coloquei, se eu pegar um ponto aqui, ó, ele vai ter como x 10, como y 7. Se eu pegar esse ponto aqui, ele vai ter x6, y7. Se eu pegar esse ponto, ele vai ter x4, y7. Então, o que é comum, né? O que é comum aí? O que é comum nesse caso? O que é comum é que todos os pontos possuem ordenadas iguais. Todos os pontos possuem ordenadas iguais. Agora, se eu pegar na segunda parte da pergunta, né? O que ele fala aqui? Se esse segmento de reta estivesse na posição vertical, qual seria a característica em comum dos pontos? Então, vamos pegar aqui, vamos pôr nesse ponto aqui, ó, ponto 3. Eu traço uma linha na vertical. Né? O que é comum nesse caso aqui? Né? Se eu pegar esse ponto, por exemplo, ele vai ter x3, y10. Se eu pegar esse ponto, ele vai ter x3, y4. Então, o que é comum aqui, né? Todos os pontos possuem abscissas iguais. Tudo bem?